Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. Uma vacina desenvolvida por Cuba está perto de se tornar o primeiro imunizante contra a Covid criado na América Latina. O Biocuba Pharma, laboratório responsável pela vacina cubana Abdala, afirmou que o imunizante tem eficácia de 92% com a aplicação de 3 doses. A Organização Mundial da Saúde exige uma eficácia de pelo menos 50% para que uma vacina seja aceita. A Soberana 2, outra vacina candidata de Cuba, também concluiu as 3 fases de testes e atingiu eficácia de 62%. O país informou que irá solicitar à autoridade reguladora permissão para o uso emergencial de suas vacinas. E ainda falando sobre coronavírus, o objetivo do presidente americano Joe Biden de vacinar 70% da população adulta com ao menos uma dose da vacina anti-Covid até 4 de julho não será cumprido. Esse foi o primeiro objetivo não alcançado em termos de vacinação pelo presidente americano, que tornou a aceleração da campanha de imunização uma prioridade no início de seu mandato. Jeff Zients, coordenador do combate à Covid-19 da Casa Branca, disse que deverá levar algumas semanas a mais para chegar a 70% de todos os adultos com ao menos uma dose. Até o momento, 65,4% dos maiores de 18 anos receberam a primeira dose de uma das 3 vacinas autorizadas nos Estados Unidos. O ritmo da vacinação desacelerou desde abril, quando alcançou um pico de 3,4 milhões de doses diárias. A Índia realizou testes com 2 drones que prometem levar medicamentos a locais de difícil acesso em meio à onda agressiva de Covid-19. A Índia começou a testar entregas de pacotes por drones a dezenas de quilômetros de distância. O experimento abre caminho para o envio de remédios e vacinas anti-Covid-19 para áreas remotas do país. Estamos testando 2 drones diferentes neste momento, o Medcopter X4 e o Medcopter X8. O X4 suporta uma carga útil máxima de 1 kg e viaja por 20 km continuamente e tem um alcance de 20 km, além de uma vida útil de 55 minutos. E temos outro drone chamado Medcopter X8, que pode carregar uma carga útil máxima de 20 kg de peso. Pode viajar por 15 quilômetros e tem uma vida útil de 35 a 40 minutos. Os drones realizam o trajeto determinado pelos controladores, entregam produtos médicos e retornam ao ponto de partida. Desde maio, 20 empresas e organizações estão autorizadas a dirigir voos experimentais, além do limite de 450 metros estabelecido pelo governo indiano. O governo também iniciou uma licitação pública para empresas de drones que também vão reforçar a campanha de vacinação contra o novo coronavírus, principalmente em áreas de difícil acesso. Com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes em um território de pouco mais de 3 milhões de quilômetros quadrados, a Índia enfrenta uma onda agressiva de Covid e acumula mais de 388 mil mortes desde o início da pandemia. A Argentina chegou a um acordo com o Clube de Paris para evitar o calote no pagamento de um empréstimo. O ministro da Economia da Argentina, Martín Guzmán, afirmou que o país chegou a um acordo com o Clube de Paris. Entre hoje e 31 de março de 2022, em vez de pagar os cerca de 2,4 bilhões de dólares que estavam programados, a Argentina fará um pagamento ou uma série de pagamentos totalizando cerca de 430 milhões de dólares, o que implica um alívio financeiro para a Argentina de 2 bilhões de dólares. O Clube de Paris é uma instituição cujo objetivo financeiro é ajudar países com dificuldades econômicas.
O ministro também afirmou que a Argentina continuará fazendo esforços para chegar a um entendimento com o Fundo Monetário Internacional. O objetivo é tentar refinanciar o estoque da dívida de 45 bilhões de dólares. Após a decisão do governo espanhol, os líderes catalãs que receberam o indulto deixaram a prisão. Eles ficaram mais de 3 anos atrás das grades pela tentativa fracassada de secessão de 2017. Com uma faixa que pedia liberdade para a Catalunha, 7 dos perdoados deixaram a prisão a cerca de 70 quilômetros de Barcelona. Eles foram recebidos por uma centena de apoiadores que gritavam independência e pelo presidente regional catalão Pere Aragonès. Entre os indultados está o ex-vice-presidente catalão Oriol Junqueras, condenado a 13 anos de prisão e a outros 13 anos de inelegibilidade por sedição e malversação de fundos públicos. E demà passat, Amanhã, depois de amanhã e até o dia da vitória, continuaremos a trabalhar com todas as pessoas deste país, sem excluir ninguém, para realizar o nosso sonho de uma república catalã. Viva a Catalunha livre! Também deixaram as respectivas penitenciárias os outros líderes. O Tribunal Supremo condenou os 9 a apenas de 9 a 13 anos de prisão em 2019. E na última quarta-feira ordenou sua soltura após um indulto concedido na véspera pelo governo espanhol. Criticada pela oposição de direita, a medida foi justificada pelo executivo de esquerda, Pedro Sánchez, como uma forma de promover o diálogo e a conciliação na Catalunha. Michelle Bachelet, a alta comissária da ONU, pediu uma ação urgente diante do que considerou os maiores e mais graves recuos nos direitos humanos que ela já viu. A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, fez um pedido urgente perante os membros do Conselho de Direitos Humanos, o mais importante órgão da ONU nesta área. Para nos recuperarmos dos maiores e mais graves recuos nos direitos humanos que já vimos, devemos ter uma visão transformadora e uma ação de acompanhamento coordenada. E sociedades que, ainda que diversas, compartilhem compromissos fundamentais para reduzir a desigualdade e avançar em todos os direitos humanos. A afirmação ocorreu na abertura da 47ª sessão do Conselho. Bachelet falou da Colômbia e expressou preocupação com a repressão contra os manifestantes. De acordo com os dados que ofereceu, de 28 de abril a 16 de junho, ocorreram 56 mortes, principalmente em Cali, além de 49 vítimas de violência sexual. Em relação à situação no México, a alta comissária destacou o alto nível de violência política durante a campanha eleitoral legislativa realizada no início do mês. Bachelet também expressou preocupação com a situação dos direitos humanos na China, na Rússia e na região do Tigré, na Etiópia. O governo dos Estados Unidos adotou novas medidas para limitar a circulação de armas de fogo. Hoje, o Departamento de Justiça está anunciando a grande repressão contra o fluxo de armas usadas para cometer crimes violentos. É tolerância zero para traficantes de armas que intencionalmente violam as principais leis existentes e regulamentos. Repito, tolerância zero. O democrata confirmou a criação de 5 unidades para enfrentar o tráfico de armas concentradas em Nova York, Chicago, Los Angeles, São Francisco e Washington. As principais cidades americanas registraram 30% mais homicídios em 2020, um dos anos mais mortais em um quarto de século. As unidades vão reunir promotores federais, policiais especializados e representantes locais, com o fim de investigar e desmantelar as redes criminosas. E olha só que alarmante, o número de pessoas deslocadas por conflitos e crises no mundo dobrou em 10 anos. É o que aponta um relatório da ONU.
O ano de 2020 foi o 9º consecutivo de aumento contínuo do deslocamento forçado no mundo. Apesar da pandemia que nos obrigou a ficar em casa e nos trancar, a ser confinados, as tendências globais de deslocamento forçado em 2020 foram maiores do que em 2019. Mais 3 milhões de pessoas. Tínhamos 79 milhões e meio em 2019 e estamos em 82 milhões e meio até 2020. Se levarmos em conta as situações de deslocamento internacional, a Venezuela ocupa o 2º lugar no mundo, com quase 4 milhões de pessoas, só superada pela Síria. O relatório, baseado em dados do governo, indica que no final de 2020, a Colômbia continuou registrando o maior número de deslocados internos, 8 milhões e 300 mil pessoas. As mudanças climáticas irão mudar a vida na Terra nas próximas décadas. É o que aponta um relatório histórico do painel de climatologistas da ONU. Extinções de espécies, uma disseminação maior de doenças, calor insustentável à vida, colapso dos ecossistemas, cidades ameaçadas pelo aumento do nível do mar. Estes e outros impactos climáticos devastadores estão se acelerando e devem se tornar dolorosamente reais antes que uma criança nascida hoje complete os 30 anos. O painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, adverte que as escolhas que as sociedades fazem hoje irão determinar se nossa espécie vai conseguir prosperar ou apenas sobreviver ao longo do século XXI. Limiares perigosos estão mais perto do que se pensa. E consequências extremas resultantes de décadas de emissões desenfreadas de carbono são inevitáveis no curto prazo. Muitas delas já estão sobre nós. O texto de 4.000 páginas é uma denúncia da gestão que a humanidade tem feito do planeta. Mas o documento, concebido para influenciar decisões políticas críticas, só deve ser publicado em 2022. Segundo alguns cientistas, isso é tarde demais para impactar as decisivas conferências da ONU deste ano sobre o clima, a biodiversidade e os sistemas alimentares. Há poucas notícias positivas no relatório, mas a lição final do IPCC destaca que muito pode ser feito para evitar os piores cenários e nos prepararmos para os impactos que não podem mais ser evitados. O presidente chinês Xi Jinping felicitou os astronautas que estão em missão de 3 meses para ajudar na construção de estação espacial da China. Novos horizontes para a humanidade. Foi assim que o presidente chinês Xi Jinping qualificou o trabalho de 3 astronautas que estão a bordo da estação espacial do país desde a última quinta-feira. O líder participou de uma videochamada realizada do Centro de Controle Aeroespacial de Pequim, que foi exibida pela televisão. Construir uma estação espacial é um marco importante para a causa dos voos espaciais. Trata-se de uma contribuição que abre novos horizontes para o uso pacífico do espaço pela humanidade. Vocês são os representantes de incontáveis lutadores na nova era dos voos espaciais da China. Eu espero que vocês cooperem de perto para completar totalmente suas funções restantes. Os astronautas, que são membros do exército chinês, vão permanecer no espaço por 3 meses pela missão Shenzhou 12. Este é o terceiro de 11 lançamentos necessários para a construção da estação, que deve ser finalizada em 2022. O programa espacial chinês prevê outras 4 viagens tripuladas. O sucesso da Shenzhou 12 é uma questão de prestígio para Pequim, que em 1º de julho celebra o centenário do Partido Comunista da China. E para encerrar, vamos falar sobre esporte. Em uma reviravolta diante das notícias dos últimos dias,
O comitê organizador das Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio e as autoridades japonesas decidiram impor medidas rígidas para os torcedores que forem assistir às competições. Às vésperas dos Jogos Olímpicos de Tóquio, a organização do evento indicou as regras que devem ser seguidas pelos torcedores. As pessoas podem sentir alegria em seus corações, mas não podem falar alto e devem tentar evitar fazer parte de multidões alegres. Essas são as áreas em que precisamos ser criativos e estamos nos esforçando muito para inventar uma nova forma de comemorar. Na última segunda-feira, o comitê anunciou a permissão de no máximo 10 mil torcedores que moram no Japão em cada local de competição. Cerca de 3.600.000 ingressos já estão nas mãos do público, mas os organizadores pretendem recuperar 900 mil deles com a realização de uma espécie de loteria. Os espectadores que continuarem com seus tickets deverão cumprir requisitos anti-Covid para entrar nas sedes olímpicas. Uma pessoa com temperatura corporal superior a 37,5 graus durante 2 controles terá a entrada negada, assim como qualquer torcedor que tossir ou não usar máscara. Se a entrada for rejeitada, a pessoa não terá o ingresso reembolsado. Uma vez dentro do local de competição, os torcedores poderão aplaudir, mas não terão o direito de estimular os atletas nem entrar em contato direto com outros espectadores. A recomendação é sair imediatamente após as competições e o consumo de bebidas alcoólicas está vetado. Também será proibido pedir autógrafos aos atletas ou expressar apoio verbal, além de agitar toalhas ou participar de qualquer forma de aglomeração que possa resultar em uma multidão. A oposição interna aos Jogos parece ter registrado queda nas últimas semanas, mas quase metade dos japoneses permanecem contrário à organização do evento dentro de 4 semanas, segundo as pesquisas. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever nossas reportagens, acesse o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela companhia.